Bom, boa noite a todos. A gente está aqui hoje na nossa última palestra do primeiro semestre do ano. A gente vai ter um pequeno intervalo no mês de julho. Em agosto, a gente volta com as palestras semanais. E o capítulo de hoje é o capítulo 81 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde o título do capítulo é sobre ordenações humanas. Mas antes de começar falando especificamente do capítulo, só lembrando que em setembro a gente vai ter um simpósio pela Federação Espírita aqui dos Estados Unidos e vai acontecer aqui em Portland. Então, a gente está muito honrado de poder ajudar essa divulgação da doutrina espírita aqui pelo nosso centro. Vai ser um dia inteiro de atividades, tanto para adulto quanto para crianças também. Então, as inscrições já estão abertas. As crianças vão ter atividades o dia inteiro. Se os pais quiserem participar, vai ser grupo dividido para crianças e adolescentes. No nosso site, nas nossas redes sociais também tem todas as informações, se precisar, como se inscrever para o congresso. Então, antes da gente começar a ler o capítulo, convido todos para a gente fazer uma prece inicial. Vamos fechar os olhos e concentrar o nosso pensamento, a nossa mente, agora em Deus, em Jesus, e pedir o auxílio de todos os nossos mentores e nossos guias espirituais que nos acompanham no nosso centro ou nos nossos lares, que hoje a gente seja iluminado pelas palavras de Emmanuel, que a gente possa administrar essas informações para o nosso bem, para a nossa evolução espírita, e que a gente consiga usar esse aprendizado de hoje no nosso dia a dia, com nossos relacionamentos, a nossa família, com nossos amigos e na nossa sociedade em geral. Que os bons espíritos nos acompanhem, nos deem a iluminação que a gente precisa para entender as palavras de Emmanuel no dia de hoje. Que assim seja. Bom, então, o capítulo se chama Ordenações Humanas. E o capítulo começa com um versículo que fala: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos. Mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na Terra, e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário.
Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-se às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Então, a primeira vez que eu li esse capítulo, eu fiquei muito confusa, porque eu não estava realmente entendendo o sentido, o que o Emmanuel queria passar. Então, eu fui atrás, estudando, e eu vou falar para vocês as principais passagens que eu achei, porque tem muitas mensagens que se repetem. Então, eu não dividi por parágrafo, mas eu separei algumas principais passagens aqui. Então, sempre no versículo que Emmanuel escolhe, tem muita coisa para a gente refletir. Então, quando ele fala que a gente tem que se sujeitar à ordenação humana por amor ao Senhor, primeiro eu acho que a gente tem que entender o que é essa ordenação humana que ele está falando, né? Ai, desculpa. Então, o sentido dessa ordenação humana aqui no texto é como que a nossa sociedade hoje se organiza, no sentido de cargos administrativos, de poderes podem ser políticos ou não. Por exemplo, nessa questão de organização dos poderes, é tudo que a gente tem hoje no nosso país, por exemplo, a questão de ter o presidente, de ter os deputados, de ter os senadores, toda essa ordenação desses cargos. E, falando em política também, essa questão de que cada país tem um tipo de organização, né, de ordenação. Nós temos a democracia, mas existe ainda a monarquia, existe o comunismo. Então, é esse tipo de ordenação que Emmanuel quer falar, mas também a gente pode vir por uma situação mais próxima da gente. Por exemplo, no nosso centro espírita, tem a ordenação administrativa, existe a direção, existe o secretariado, existe os voluntariados, a nossa família, a relação com os nossos antepassados, os avós, nossos pais, nossos filhos. Então, em tudo que é lugar que a gente olha, existe essa ordenação humana. Mas a principal mensagem nesse texto é como que a gente se relaciona com essas ordenações humanas. Todas as mensagens de Emmanuel em relação a isso, como que é a nossa postura, como que a gente reage diante dessas hierarquias ou desses cargos administrativos ou diretivos da sociedade, né? Uma questão bem interessante é que a gente tem que entender que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes a gente não concorda, a gente não gosta com o que está acontecendo, mas tudo isso tem um porquê. E as pessoas que estão nesses cargos diretivos, administrativos, também estão lá por algum motivo. E a gente não precisa gostar, a gente não precisa concordar, a gente não precisa entender completamente a questão de postura deles, mas sim como a gente reage frente ao que a gente concorda ou não. Lembrando que, como a gente está nesse mundo de provas e expiações, a gente tem graus evolutivos muito diferentes dentro do nosso próprio país, dentro da nossa própria família. Então, é muito isso que a gente precisa entender, que a gente tem muitas diferenças, tanto ideológicas, políticas, religiosas, econômicas, mas tudo tem um motivo, e uma das principais mensagens, eu acho, dentro disso, dessa ordenação, é que nunca
uma organização, uma ordenação humana no mundo que a gente está de provas e expiações vai ser perfeita. Nunca a gente vai concordar com 100%. Mas isso é muito importante porque, de alguma maneira, está criando alguma ordem para a evolução da sociedade. Seja com as leis, com os tipos de poderes. O mais importante é a gente tentar entender que, se não tivesse, mesmo eu não concordando com o sistema político, por exemplo, do meu país, se não tivesse aquilo, seria muito pior. Seria uma desordenação humana. Então, tudo tem seu motivo, pode ser esferas grandes, como a política, ou pode ser esferas menores, como dentro dos nossos relacionamentos, mas tudo tem o seu porquê, tudo é para a evolução, seja do humano ou seja da sociedade em si. E ele vai citar várias vezes, como vocês já viram no texto, essa questão de fazer por amor ao Senhor, que é o mais importante do nosso compromisso, né? Como é que a gente age diante dessa sociedade, dessas pessoas? A gente vai agir com raiva, com violência ou com desordem? E o que Emmanuel quer nos falar nesse texto é completamente o contrário. A gente tem que seguir fiel aos ensinamentos de Jesus e do Evangelho, com muita serenidade, muita paz, harmonia e muito amor, principalmente lembrando dos ensinamentos de Jesus. E então, algumas das passagens que têm muitas mensagens por trás, uma delas é essa quando ele fala aqui sobre os temperamentos impulsivos. Então, ele fala que certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. É muito interessante, assim, que a princípio tu pensa, não tem como que Jesus vai ser um anarquista, né? Como que ele vai inflamar a cólera nas pessoas? Mas aqui, de novo, é tudo relacionado à questão da postura, de como que a gente usa os ensinamentos e usa o evangelho, se isso vai ser para o nosso interesse, ou seja, eu vou moldar o que eu estou lendo no evangelho de acordo com o que eu quero escutar, de acordo com o jeito que eu estou agindo, se eu não estou fazendo isso de uma forma pacífica, harmoniosa. Se vocês tiverem oportunidade no estudo do Arthur Valladares, ele aprofunda muito essa questão de muitos exemplos do passado do cristianismo e da Bíblia, sobre muitas frases do Evangelho que esses espíritos que não são tão evoluídos acabam pegando só aquela frase e moldando aquela frase de acordo com seus interesses. Então, o quanto isso é uma armadilha do nosso egoísmo. O quanto é a gente que tem que se moldar ao evangelho e usar aquela informação de uma forma correta. Ele fala muito desse temperamento impulsivo, né, dos indivíduos, que a pessoa com esse temperamento, que só acredita na mudança da sociedade pela questão do poder, da violência, da destruição, é isso, vai pegar exatamente o que lhe convém, a frase que lhe convém, e moldar aquela frase para justificar suas atitudes. É muito o oposto do que Jesus sempre quis, de aprofundar o seu estudo dentro do que ele veio nos trazer, né? E aí, de novo, volta a questão de como que a gente está se comportando em relação ao Evangelho. A gente está se moldando ao Evangelho para justificar os caminhos e decisões, ou a gente está se moldando para realmente seguir o Evangelho de acordo com os ensinamentos
como ele gostaria, né? E quando ele fala daí a frase que Jesus nunca será o patrono da desordem, é muito interessante porque o Arthur ele comenta que o próprio Jesus seria a pessoa que teria todas as armas e justificativas para poder fazer uma revolução e se virar contra. Ele fala muito sobre a questão do Pilatos e do Império Romano, né? Que ele sofria uma injustiça absurda, uma condenação injusta, e, na verdade, o que Jesus faz, ele reconhece que Pilatos é que estava no poder naquele momento, ele não se rebela, mas também não se curva a ele não abre mão dos seus princípios, então ele não se molda ao evangelho, ele não se molda à atitude ruim, e ele segue, teoricamente, no seu castigo, que é para ser crucificado na cruz. Então, ele tinha todos os motivos para se rebelar, ele tinha todos os motivos para tentar criar uma desordem, mas ele não fez isso, e é isso que ele quer que a gente entenda, que mesmo na pior das circunstâncias, a nossa postura frente ao que a gente não concorda seja de acordo com o Evangelho, por amor a Jesus. E aí ele segue uma das frases bem importantes que ele fala, é sobre que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, ele pede respeito às ordenações humanas. De novo, ele cita por amor ao Mestre Divino. Então, de novo, é ter respeito às pessoas que ocupam esses cargos. Entendendo que essas pessoas estão lá por algum motivo. Pode ser que sejam espíritos que são menos evoluídos que a gente, talvez por isso que a gente não entenda por que as coisas estão acontecendo. Mas a gente está no mundo de provas e expiações, a gente não... eu lembro de uma outra palestra que eu falei sobre isso, que ele começava o texto dizendo: ai de vós que a gente queira que todo mundo concorde com a gente. Nós temos graus evolutivos muito diferentes, mas o que mais importa é o respeito que a gente tem pelos outros. Independente do cargo, independente da situação de poder e administrativa que tem. Então, é ter muito respeito, inclusive, é o que o Espiritismo acho, nos ensina muito, e talvez seja a parte mais difícil, que é o orar e pedir o apoio espiritual dos nossos inimigos, das pessoas que a gente não concorda. Então, respeitar essas pessoas, pedir que essas pessoas tenham a proteção adequada para que eles consigam, de alguma forma, desde que não seja, pode ser que não seja nessa encarnação, isso também vai vir mais adiante, mas que de algum motivo se aprenda alguma lição nesse cargo que ele está, porque ele está lá por algum motivo, né? Então, sempre a não violência, seguir o amor que sempre vai diluir o mal e o ódio, e principalmente pedindo essa luz. O Emmanuel cita muito essa questão da luz que dissipa a sombra, ele cita muito essas mensagens nesses textos do livro Caminho, Verdade e Vida, da luz que vai dissipar a sombra dos que a gente não concorda, né? E aí o mais importante é isso, é cobrar, sim, mas dentro do que nos é permitido, dentro dos ensinamentos do Evangelho, que é com a paz, a harmonia, respeito, e não com a violência e a desordem, né? E principalmente, então, cumprir os nossos deveres, fazer a nossa parte. Muitas vezes é o contrário que acontece, a gente exige muito sem dar de nós mesmos o que deveríamos dar. A gente critica muito sem entender aquela posição que ele está. Então, o mais importante aqui
é que a gente seja essa engrenagem, essa pecinha na nossa sociedade, no núcleo que a gente se encontra, para criar esse movimento do bem, esse movimento da harmonia, da paz, do amor, que vai fazer a máquina girar de uma forma melhor. Então, mesmo que eu fiquei pensando assim, que existia muito no passado aquelas brincadeiras de, o que é um pontinho branco no meio do oceano? Talvez se a gente pensar, o que eu tenho a ver com isso? Como é que eu vou mudar a democracia do meu país? Mas sim, a gente é um ponto muito importante de luz, e se a gente está aqui estudando, é porque a gente quer evoluir, a gente quer seguir esse caminho. Então, que a gente seja esse canal, essa engrenagem do bem, mesmo não concordando. Em nenhum momento se pede a genuflexão, como fala ali. Mas que a gente faça disso de uma maneira correta, de uma maneira pacífica, de uma maneira harmoniosa, né? Lembrando que a lei de Deus e a lei dos homens existe. Então, o que a gente pode achar, mas pode ser que não seja certo também, que não estão fazendo o seu papel correto e que estão abusando do poder ou fazendo de uma forma incorreta, se realmente for para Deus, para Jesus, de uma forma incorreta, essa lei vai atuar, né? É como a gente estava comentando antes no Evangelho. A semeadura, ela é livre, mas a colheita sempre vai ser obrigatória. Então, a gente tem que estar tranquilo da nossa parte, de fazer a nossa parte, sabendo que a lei de Deus e a lei dos homens vai atuar no que não é o certo. A gente está progredindo, existe a lei, existe o que existe, a gente está aqui nesse país com esse tipo de política, com esse tipo de ordenação humana por um motivo, e se a gente for essa pecinha da engrenagem, a lei de Deus, a lei dos homens vai atuar, fazendo, pode ser que não seja agora, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E os últimos comentários interessantes do texto é principalmente aqui, quando fala que tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia a dia. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te da semelhante verdade e te submete-se às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Então, principalmente a gente lembrar disso, né? A gente tem todo dia uma nova chance de fazer algo sagrado. E isso se chama o livre-arbítrio. A gente tem isso e a gente tem que usar da melhor maneira possível, né? Os dias existem para isso. A gente é chamado e a gente está aqui nesse lugar, nessa família, nesses amigos, nessa escola, nesse centro, tudo por um motivo. E basta saber como que a gente vai fazer no dia de hoje para ser essa pecinha do bem, da harmonia, da paz, nessa nossa ordenação humana, né? E uma reflexão muito interessante que o Arthur fez é sobre essa questão do efeito negativo, né, na sociedade, né? Se a gente sempre ficar nesse clima de reclamar, de se revoltar, de sempre achar que é tudo ruim, sempre olhar o meio copo vazio em vez do meio copo cheio, a gente vai atrair espíritos com essa mesma carga vibracional, com essa mesma energia. E isso só vai virar uma engrenagem ruim. Então, de novo, é a gente conseguir, dentro da sociedade que a gente está, dentro da ordenação que a gente está, ser a pecinha diferente. E essa questão dos lagos que eu coloquei aí foi uma reflexão muito linda que o Arthur fez, sobre a questão, de novo, que o Emmanuel cita muito da luz, né? Que como quando a gente está numa desarmonia interna, que é um lago um lago mexido, uma água mexida, ele não consegue refletir a luz do sol ou da lua, né? Fica essa coisa caótica, como a gente está internamente. E o contrário, se a gente está em harmonia, se a gente consegue fazer exatamente o que nos cabe, a gente vai conseguir refletir o que tem de melhor na gente.
e fazer esse algo sagrado a cada dia e a cada momento da nossa vida. E, de novo, então, ele fala de se submeter às ordenações humanas, fazendo sempre o nosso melhor e tendo ele como a referência maior, né? Então, por mais que tenha alguém que esteja nessa posição e que não seja o que a gente goste, confie, acredita, independente da nossa opinião, que a gente continue fazendo a nossa parte. Que a lei de Deus vai tomar conta do que a outra pessoa precisa. Que o erro da outra pessoa não seja a justificativa que a gente também erre. Eu uso isso muito com as crianças, né? Não é porque a pessoa faz uma coisa errada que a gente tem que fazer também. E isso é tão verdadeiro, tão simples, mas que a gente não use o erro do outro como justificativa para continuar fazendo, que a gente não use o sentimento do outro de desarmonia, de ingratidão, para também fazer isso com as nossas outras pessoas, né? Que a gente faça a nossa parte, continuando a vibrar por amor, por paz, por harmonia, para que a gente consiga fazer a nossa parte dentro da sociedade que a gente está, né? E antes de exigir muito dos outros, de novo, né? Exigir de nós mesmos, porque muitas vezes é bem ao contrário do que acontece, né? A gente espera muito e dá muito pouco. Então, que a gente olhe para dentro e veja se a gente está fazendo parte dessa engrenagem da sociedade, né? E uma informação, uma questão muito interessante que o Arthur comentou também no estudo dele é que o Emmanuel, ele tinha um carinho muito grande, um cuidado muito grande com o Chico Xavier. E no momento o Chico estava um pouco revoltado com a questão das ordenações humanas e que ele falou para o Chico: se submete às leis locais, porque aquelas leis, independente de tu gostar ou não, faz parte da harmonia do universo, faz parte da evolução. Se não tivesse a lei que tem, a desordem seria muito maior. Então, não é só nós, até o Chico se revoltava, mas basta a gente parar, continuar estudando, continuar seguindo o Evangelho para que a gente aprenda como agir nessas questões, né? Então, como mensagens finais, assim, de tudo que fala o texto, lembrar que nada é por acaso. A gente está onde a gente está, com o sistema político que estamos, na família que estamos, na sociedade que estamos, por alguma razão, né? Então, que a gente seja a paz e o amor e leve essa engrenagem para o caminho do bem e não usar os exemplos ruins e se moldar a ele. Que a gente molde a sociedade ao nosso redor, né? Que a gente seja a pecinha da engrenagem. E, de novo, lembrar da questão do exemplo de Jesus, né? Ele seria... O Emmanuel começa o texto falando, né? Que ele nunca se colocou numa posição de anarquista, inflamando cólera. Ele sempre soube cumprir a ordem com amor, com firmeza, com equilíbrio. E ele utilizava as oportunidades para ensinar, né? Ele aceitou, de uma forma muito humilde, ser crucificado como nosso Salvador, mostrando ali que o amor é sempre o caminho a ser seguido, né? Então, essa a mensagem, assim, é muito respeito pelo que está ao nosso redor, muita educação e equilíbrio e bom senso para lidar com essa ordenação humana, né? De novo, a gente não precisa concordar, mas como que a gente vai agir, né? A desordem que a gente causa vai voltar para a gente também. Então, nós somos responsáveis pelos sentimentos que a gente causa em nós, mas também isso reflete nos outros. Então, às vezes a gente pensa, ou fala, ou lê, ou posta, ou escreve, mas sempre tem que pensar na gente, mas também no outro, né?
E é o que foi comentado muito no texto, talvez esse pontinho branco que nós somos hoje, talvez a gente não note essa mudança agora. Mas a gente mesmo é exemplo, que a gente pode ver que essa nova geração de jovens que estão chegando, eles estão muito mais preocupados com essa questão de direitos e deveres. Então, sim, está acontecendo a evolução, mas talvez não seja na hora que a gente quer, e não vai ser na hora que a gente quer, né? Não é a gente que comanda. E a frase, acho que mais importante para a gente encerrar a noite hoje é essa, né? Que nós sempre podemos levar a luz onde há sombras, e que a gente seja o amor aonde quer que a gente esteja. É tão simples e tão difícil. Basta a gente lembrar que a gente tem que seguir o Evangelho por amor a Jesus, que é assim que ele começa e termina o texto de hoje para nos ensinar. Então, era isso sobre o texto que eu queria comentar com vocês. E a gente sempre termina nossas palestras de quarta, além da oração final, a gente faz um passe virtual. Deixa eu ver se eu consigo ligar a música aqui. Um pouquinho mais baixinho também. Então, se dá tempo ainda de pegar uma água, é sempre bom tomar perto, para que ela seja fluidificada. E que a gente se concentre agora. Que a gente esqueça um pouco dos problemas do nosso dia a dia, da nossa semana. Vamos sentar confortável, sem cruzar nossos braços e pernas, para que a energia flua no nosso corpo. Vamos se concentrar no pensamento em Deus, em Jesus. E pedir que todos os nossos guias, que os bons espíritos agora alimentem a nossa alma com bons fluidos, que limpe o nosso corpo de todas as impurezas que a gente possa ter nesse momento. Que nossos chakras sejam limpos, para que a nossa energia flua mais harmônica em nosso corpo. E vamos aproveitar a mensagem de hoje para pedir a vibração por todos aqueles que ocupam algum cargo hoje no nossa sociedade, no nosso país. Que eles tenham essa bênção, que eles sejam acolhidos ou acompanhados por bons espíritos. Que a cada dia eles possam ter um pouquinho mais de iluminação nos seus atos, nas suas decisões, mas principalmente a gente ter essa harmonia interna, receber essa luz divina, para que a gente consiga ser essa pecinha na nossa sociedade, esse canal de informação e de energia ao nosso redor. A gente possa, com toda a nossa calma, harmonia, e usar o nosso amor de uma forma correta. Pedindo a vibração para também todas as pessoas que hoje não puderam comparecer à nossa palestra, qualquer que seja o motivo, que essa luz que a gente conseguiu hoje administrar chegue neles, que os guias espirituais espalhem essa mensagem e que os que precisem de luz sejam amparados e recebam a proteção e o auxílio que precisam. Então, vamos encerrando essa noite, agradecendo a Deus, agradecendo a todos os espíritos que nos acompanharam, que a gente tenha um fim de dia abençoado, um resto de semana. Que a gente tenha uma
agora umas férias, seguindo os caminhos do Evangelho, mesmo não estando aqui semanalmente juntos, que a gente continue mentalmente ligados, fazendo bem, sempre sem olhar a quem. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos.